Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Você que gosta, que curte fundos imobiliários, hoje nós vamos falar sobre o PVBI11, que é considerado um dos melhores fundos imobiliários de lajes corporativas e pela primeira vez, eu posso ser sincero com vocês, nos últimos 5 anos ele está dando uma grande oportunidade. Talvez quando você olhe para cá e veja ele na casa de R$ 71,79 e um dividendo de 10,14, talvez você diga, poxa, é muito pouco. Está pagando muito pouco quando comparado aos outros fundos imobiliários. Isso é verdade. Só que você tem que considerar o segmento. Então, no segmento de lajes corporativas, ele, com esse dividendo de 10,14, ele está pagando um dos melhores dividendos. E isso por quê? Porque geralmente ele é um fundo muito caro. E por que ele é um fundo caro? E por que esse dividendo acaba ficando muito baixo? Porque como ele tem ativos de excelente qualidade, as pessoas estão dispostas a pagar mais. Dá um exemplo para vocês, ó. Um dos imóveis que ele tem é o Parque Taui. Ele tem 100% desse imóvel. Além disso, o FL 4440 também ele tem 100%. E você diz qual é a importância disso? É porque os outros fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas, geralmente eles não têm um edifício deles, eles possuem salas, ou seja, fundos imobiliários de segmento de lajes corporativas se reúnem, compram um edifício, divide esse edifício, os escritórios, em porcentagens e de acordo com que cada fundo imobiliário colocou o dinheiro, você fica com determinada parte. No caso do PVBI11, além de se localizar nas melhores regiões de São Paulo, ele é um dos únicos fundos imobiliários, claro que tem outros, mas ele é um dos únicos que tem 2 imóveis, ou seja, 2 edifícios de excelente qualidade na Faria Lima que pertence a ele, ou seja, ele não compartilha com ninguém. Já o Union FL ele tem 50%, já o Vila Olímpia ele tem 65% de participação, o The One 58%, Vera Cruz 36% e do Cidade Jardim 48%. Ou seja, edifícios de excelente localização, vacância muito baixa, porque todo mundo quer ter um escritório nessa região, porque é o centro nervoso, nevrálgico, econômico da cidade de São Paulo, certo? Então são imóveis que quando eles desocupam, imediatamente eles são ocupados, certo? A vacância alta nós ainda temos no Union FL, que está de 84%, muito alta. Já no Vila Olímpia está 34%, mas se você observar, alguns imóveis dele está com uma vacância menor do que 30%. E porque isso é interessante, embora muitos olhem para esses valores e considerem muito alto, porque antes da pandemia, boa parte desses imóveis tinha uma vacância física muito baixa. Quando chegou a pandemia, o que as empresas fizeram? As empresas mandaram seus funcionários para o home office, cresceu a tecnologia e muitas empresas não viram mais sentido em ter um escritório. Então essa vacância acabou subindo muito. Só que o que aconteceu? Esses funcionários que eles iam para casa, eles levavam os dados dos clientes. E qual é o problema? Dentro de uma empresa existe uma segurança desses dados dos clientes e na casa da pessoa não, porque ele fica muito vulnerável. Então as empresas estão iniciando um movimento de volta desse funcionário para dentro da empresa. Por quê? Este funcionário trabalhando em home office, os dados dos clientes ficam muito vulneráveis a ataque. Ataque tanto dentro de casa, porque
essas informações, querendo ou não, elas ficam disponíveis dentro de casa e geralmente essas pessoas não têm uma estrutura de segurança para coibir ataques hackers e esses movimentos, certo? Então essas pessoas irem para casa para o home office acabou se tornando uma grande dor de cabeça para as empresas, porque os dados dos clientes, os projetos das empresas fica muito vulnerável com essas pessoas dentro de casa. Então as empresas estão fazendo um movimento de volta desses funcionários para dentro dos escritórios, certo? Além disso, ele caiu quase 25%, o que abre uma grande oportunidade. E por que eu digo uma oportunidade? Porque ele bateu na casa de R$ 67,38, subiu para 77 e agora ele vem andando de lado. E se nós pegarmos o último ano, ele se encontra nos patamares de menor cotação e o mais importante, se nós pegarmos os últimos 5 anos, nós vamos perceber que ele voltou aos valores de 2022. E por que é interessante? Porque nós sabemos aonde ele pode chegar. Ou seja, ele pode chegar na casa de R$ 95, porque de lá ele veio. Então, você que gosta do segmento de lajes corporativas, está aí uma grande oportunidade para você investir. PVBI. Por que eu não invisto em Vino 11? Por que eu não invisto em outros fundos que caíram mais, estão mais barato e pagando mais? Porque não tem a qualidade do PVBI. Aqui as pessoas estão dispostas a pagar R$ 95,74. Nesses outros fundos imobiliários, não. Então, PVBI e HGRE 11, eles atualmente estão muito descontados e são dos melhores fundos de lajes corporativas, certo? Ele tem uma taxa de administração de 1%, tem mais de 61 mil cotistas, tem um patrimônio muito alto, porque os imóveis do PVBI são de excelente qualidade, R$ 104,16, mais de 27 milhões de cotas sendo negociada, valor patrimonial 2,83 bilhões e o último rendimento na casa de 55 centavos, certo? Se nós descermos aqui embaixo, só para mostrar para vocês, a média dos últimos 5 anos foi 9,18 e agora está 10,14, ou seja, pagando quase 1% a mais. Então, fica de olho aí nessa grande oportunidade. E para você que comprou cotas dele até o dia 31 aí de janeiro, agora é dia 7 de fevereiro, né? Você acabou recebendo 55 centavos. Se você comprar até o dia 28 de fevereiro, porque esse mês é dia 28, quando for aí no dia 7, dia 8 ou dia 9 aí de março, você vai estar recebendo aí 55 centavos, certo? Se nós olharmos aqui, ele vem perdendo para o CDI, ele vem perdendo para o IFIX, ele vem perdendo para a inflação, e isso nos mostra o quê? Uma excelente oportunidade para que você possa entrar, porque se você observar, a maior parte do tempo ele conseguiu bater sim todos esses indicadores, IFIX, CDI e inflação, né? Quando entramos agora no final do ano de 2024, a Selic, ao invés de cair, começou a subir novamente e acabou derrubando o PVBI, porque ele é um fundo de tijolo. Mas enquanto nós estávamos num cenário de perspectiva de queda da Selic, olha o que estava acontecendo com ele. Estava batendo no IFIX, estava batendo na inflação, estava batendo no IPCA, estava batendo em todo mundo, certo? Então, fica atento, porque o mercado ele é cíclico e o PVBI que está barato hoje, em breve vai estar caro diante da primeira início de queda da Selic. O PVBI certamente vai subir, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.